E mais uma vergonha para o governo petista do Brasil. Trump, presidente dos Estados Unidos, deu uma esculachada no Lula, que passou vergonha internacional novamente, como sempre, né? O nosso presidente, o nosso não, porque eu não, o Lula não é o meu presidente. Eu não reconheço ele como presidente. Eu não sei você, acredito que vocês, patriotas de todo o Brasil que assistem ao Narra Poder, também não. Lula não nos representa. Passou vergonha porque Lula gosta mesmo é de defender bandido, a criminalidade, traficante é vítima, ele vai apoiar as famílias dos traficantes, vai investigar a polícia do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, que resolveu enfrentar o Comando Vermelho. Enquanto isso, o laranjão, Donald Trump, o pai das sanções às autoridades aqui no Brasil, mandou uma carta em apoio aos policiais. O Donald Trump, né, o governo Trump, enviou uma carta aos familiares dos heróis que foram mortos, que tombaram na guerra no Rio de Janeiro, durante a troca de tiros com bandidos perigosíssimos do Comando Vermelho. Lula, até agora, nada, nenhuma palavrinha, nada. É como se a vida dos policiais não tivesse importância. É como se os familiares dos policiais que morreram não tivesse importância. Ele está preocupado em mandar dinheiro, né? Mandar dinheiro para os familiares dos bandidos, mas os familiares dos policiais, nada. Vamos ver essa notícia, essa bomba. Eu sou o Rodolfo, jornalista, muito obrigado, gosto muito de tê-los aqui no Narra Poder, o canal de notícias mais viciante do YouTube. Jornalismo independente e combatente todos os dias. Ative o sino, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário e o like, que é muito importante, mas ative o sino para não perder as principais notícias do dia aqui no Narra, sempre com a minha opinião e a minha análise, tá bom? Muito obrigado. E pessoal, já o clube de membros já está liberado, tá? Já temos alguns membros do canal. É o Gabinete 22, nosso clube de membros, apenas R$ 7,99. Eu sei que vocês devem apoiar também outros canais, outros jornalistas, mas se quiser apoiar este canal também, o meu trabalho, apenas R$ 7,99, toda quinta-feira às 20h30, live secreta comigo, Gabinete 22, já vamos começar agora, amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, a primeira live do Gabinete 22, live secreta, tá? Se eu já lasco a lenha, solto a língua mesmo, aqui nos vídeos do canal, imaginem o que eu vou falar nessa live, tá? Então, se você puder apoiar, conto com você, te espero lá no Gabinete 22, toda quinta-feira às 20h30, live exclusiva para membros. Muito bem, então vamos lá, ó. Eduardo Bolsonaro postou há 4 horas atrás na sua conta no X, governo dos Estados Unidos, Donald Trump, manda carta em apoio à polícia do Rio. Lula se posiciona em defesa dos bandidos. Sem novidade. Você ainda acha que isso é sobre soberania nacional? Estamos no meio a uma guerra. Estamos no meio a uma guerra do bem contra o mal. Não é possível que você ainda não saiba como se posicionar. Eu concordo com o Eduardo, vou mostrar a carta já para vocês. Eu concordo com o Eduardo que é uma guerra espiritual mesmo que nós vivemos aqui na Terra. Eu acredito, eu sou religioso, sou cristão, tenho as minhas crenças e eu acredito que espíritos imundos, perturbados, espíritos trevosos, eles encarnaram na Terra, eles encarnam para atrapalhar a luz, para atrapalhar aqueles que querem prosperar, que querem evoluir, que querem ter um contato puro com Deus, com o divino. Eu acredito nisso, é a minha crença espiritual religiosa. Há
E se você não acredita em Deus, se você é ateu, aí cada um tem a sua opção, né? Vivemos num país livre, laico para isso. Pense que são energias opostas, né? Positivo, negativo. Como explicar pessoas tão boas no mundo, você aí, tua família, tua avó, tua tia, seus irmãos, seu pai, sua mãe, que não fazem mal a ninguém, trabalham duramente todos os dias para prosperar, pagar os impostos, arcar com as contas, pagar tudo caro hoje em dia, tudo mais caro no governo do Lula. Governo petista é isso, tudo fica mais caro. O Lula criou 26 impostos em 3 anos. É o presidente que mais cria impostos. Então, como é que pode existir pessoas tão boas, incapazes de fazer o mal, de praticar o mal, de tirar a vida de alguém, a não ser que seja para se defender, ou preservar a própria vida ou do seu semelhante? Ao mesmo tempo em que bandidos tomam territórios, prendem as pessoas, atiram nas pessoas, matam, fazem a população de refém. Como explicar isso? Por que existe isso? É positivo e negativo, cara. Sabe? Agora, isso precisa ser combatido. Se essas pessoas ruins querem destruir o mundo, querem destruir o nosso país, querem destruir a sua cidade, o seu bairro, eles precisam, o governo, as autoridades, a polícia precisa combater. Agora a gente olha para o Lula, o governo federal, o que a gente vê? Está preocupado com o bandido. Ele quer proteger o bandido. E o Lula tem que vir, o governo americano, mandar uma mensagem para os familiares dos policiais, porque o nosso presidente foi incapaz de reconhecer, como se a vida dos policiais... Cara, ai, que bom que foi, né? Será que é isso que ele pensa? Ele tá preocupadinho com os bandidos que morreram. O Nicolas até fez um post dizendo, não encontraram anjos. Renda-se. Quem se rendeu foi preso. Vocês viram aquela imagem, né? Tem rodado muito esse vídeo, ganhou as redes sociais, viralizou, daqueles acho que 20 ou 30 bandidos que estavam numa casa, e o BOPE rendeu os caras. Eles estavam com 20, 30 fuzis, acho que 30 fuzis nesta casa, e eles resolveram se entregar. O BOPE não matou ninguém ali, porque eles se renderam. Agora, se eles atiram nos policiais, os policiais, por obrigação, devem revidar. Isso é totalmente legal, não há nada de ilegal nisso. O policial não tem arma à toa para enfeite. Para alguns, eles deviam andar com uma pedra no bolso, né? O coldre tem uma pedra ali, tá com a pedra. Quem sabe o cara vai se render facilmente. Então eles se renderam, até um dos bandidos, sem esculacho, aí a gente tá descendo, sem esculacho. Engraçado, né? Bandido, quando vai roubar alguém, eles esculacham. Dão um dedo na cara, dão coronhada, dão um tiro, humilham, perdeu o mané, perdeu... Os caras humilham, esculacham, detonam, destroem a sua vida. Acabam com o seu psicológico. Mas na hora da prisão, sem esculacho. Bandido covarde, rapaz. Isso é bandido covarde. Quando a polícia chega, cadê o machão? Cadê o machão? Sem esculacho, senhor. Mas brasileiros são esculachados todos os dias e o Lula não está nem aí. Tá? Os petistas não estão nem aí. A Globo, Globo News, a extrema imprensa, eles não estão nem aí. O UOL, que eu sempre esqueço de falar o UOL aqui, né? O jornal, o blog aí, plataforma de notícias de extrema imprensa, eles são de extrema esquerda, né? Então tá aqui, a carta que o governo Trump enviou, tá pequeno aí na tela para vocês, mas eu vou ler, Vou ler aqui. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2025. Ao excelentíssimo
senhor secretário Vitor César dos Santos, Secretaria de Segurança Pública, né? O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Prezado senhor secretário, é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio, qualquer apoio que se faça necessário. Interessante isso que ele disse aqui, né? O apoio dos Estados Unidos, que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. É exatamente isso, irreparável perda. Está aqui o nome dele, Consulado Geral dos Estados Unidos da América, no Rio de Janeiro. Claro que quando o consulado envia uma carta em nome do governo americano, ele está representando o presidente. Vocês acham que o Trump não sabe do que aconteceu no Brasil? Marco Rubio. Claro que eles sabem. Eles estão combatendo exatamente facções como narcoterroristas aqui do Brasil. Eles estão combatendo agora lá na Venezuela. Eles sabem o perigo que esses grupos que estão se tornando uma espécie de Hezbollah, Hamas, daqui a pouco os caras têm partido. Já tem bandidos infiltrados na política, né? No próprio Rio de Janeiro, um agora foi detectado, prenderam ele era do Comando Vermelho, com ligação ao Comando Vermelho. Daqui a pouco os caras, na Colômbia, o terrorista, o narcoterrorista Gustavo Petro, chegou ao poder, é presidente da Colômbia hoje. O Hamas domina a faixa de Gaza com terror, opressão, matança. Lula fala tanto de matança. A polícia faz matança, mas o Hamas não. O Hamas executa seu próprio povo. Os palestinos, em menos de 24 horas depois do fim do acordo de cessar-fogo com Israel, eles executaram vários palestinos e eles divulgam o vídeo, porque eles são terroristas. O Lula falou que foi matança. Não, ele fala que Israel fez matança lá, matando terroristas. Então, olha como é que funciona a mentalidade da esquerda, do Lula da Silva, do governo petista. O Brasil não aguenta mais isso. O Brasil não aguenta mais ver autoridade, injustiça, autoridade, presidente, políticos defendendo bandidos e a população que se dane. Nós não aguentamos mais isso. Lula lamenta a morte de Lô Borges. Diz que Janja é grande fã do cantor. Mas não lamentou a morte dos 4 policiais que tombaram e morreram lá no Complexo do Alemão. O cara é incapaz. Ele lamenta a morte de todo mundo. De todos aqueles que fazem parte da turma, né? De comunistas, socialistas, artistas. Ele lamenta, mas a morte do policial não tem valor para o presidente Lula. Olha aí, ó. A Janja é grande fã do cantor. Eu sou fã da polícia. Eu sou fã dos policiais. E agora sou muito mais fã do BOPE do Rio de Janeiro. Sou muito mais fã do BOPE, do CORE, da Polícia Civil. Eu sou fã de policial. Aí sim. Lula decide ir à Colômbia para discutir Venezuela antes da COP30. Sabe o que ele vai fazer lá? Decisão do presidente para ir a essa reunião para discutir a Venezuela, né?
confirmada a coluna pelo chanceler Mauro Vieira. Ele vai lá, na Colômbia, nessa reunião aí que vai reunir presidentes da América Latina, também da Europa. Ele vai lá porque ele está interessado em defender o Maduro e os bandidos lá da Venezuela. Por que será, hein? Será que isso tem a ver com aquilo que Carvajal disse, que o Lula recebeu dinheiro dos narcotraficantes da Venezuela em campanhas eleitorais no passado? E é interessante para o Lula, isso segundo o Carvajal, né? A justiça americana está a comprovar tudo isso. Eles estão recolhendo provas robustas do Carvajal, né? Carvajal, que nada tem a ver com carnaval. Mas eles estão reunindo ali documentos e provas robustas, e se ele entregar, e parece que está entregando, ele vai se livrar da pena perpétua, mas vai entregar todo mundo, a companheirada toda. E Lula está com medo, né? Ele tem medo porque o nome dele está lá envolvido. Então ele não quer que o Trump prenda, capture o ditador Maduro. Maduro é companheiro do Lula. Maduro sabe de muita coisa, meus amigos. Então o Lula está preocupadíssimo. Veja a preocupação dele. Ele vai lá para a Colômbia porque ele quer fazer com que Maduro fique protegido. Não deixem os caras chegarem no Maduro. Para que será que a intenção é preservar também os bandidos da Venezuela? É uma pergunta que fica, né? Uma semana depois, Lula chama ação no Rio de matança e pede investigação de policiais. Petista cobra apuração sobre abuso. Olha aí, cara, que absurdo. O Lula cobra apuração sobre abuso contra integrantes do Comando Vermelho. E lembra que mandados da justiça eram para prisão e não morte dos criminosos, que ele chamou de matança. Cara, ele está preocupado com supostos abusos contra integrantes do Comando Vermelho, cara. É isso com que o presidente está preocupado. Aí depois o Nicolas faz uma postagem na rede social, fala que é o presidente dos traficantes, aí ele processa o Nicolas, o Nicolas foi censurado, o juiz mandou retirar a postagem. Não pode? Mas olha aí a notícia. Vejam o cinismo. Ele está preocupado com o abuso. E o abuso que o Comando Vermelho faz com uma população gigantesca. A população carente que mora lá na comunidade, nas favelas do Rio de Janeiro, ele não está nem aí para o povo, gente. Acordem, o Lula não gosta de pobre. O Lula não está nem aí para o pobre. Lula é elitista. E tem pactos ali, diálogos cabulosos. Aí quando chega a eleição, ele começa a aparecer no meio do povo, beijando criança descalço. Criança que está descalça ali, sem tênis, sem sapato. Fala que é o pai dos pobres, que tirou o Brasil da fome. Tá mentira, o Brasil está numa miséria danada. População de rua triplicou. Brasília está num estado lamentável. Brasília, cara, onde está o presidente, os três poderes da República. Eu conheci Brasília em 2013. Morei lá em 2013. Brasília não é mais a mesma coisa. Brasília parece Cracolândia aqui em São Paulo. Isso aumentou no governo Lula agora, de 22 para cá, de 23 para cá. Então o Lula ele só traz miséria. Ele não gosta de pobre, não. Ele quer que o pobre se dane, se lasque, que fique mais pobre. É a teoria da galinha. Quanto mais você tira a pena da galinha, você pode deixar ela pelada, sofrendo. Mas se você ir jogando o milho, ela continua te seguindo. Você está dando o milho, ele dá o milho. O que é o milho? É o Bolsa Família, o Bolsa Miséria, é o botijão de gás, Vale Gás. Aí o Nicolas fez a postagem, né, que foi censurada aí. O Nicolas chamou ele de presidente dos traficantes, ele não gostou. Agora, que hipocrisia é essa, não? Vocês lembram que o Lula, o PT, os artistas, todo mundo chamava o Bolsonaro do quê? Miliciano.
miliciano. Não deu nada, né? Não aconteceu nada. Bolsonaro processou alguém? Alguém foi censurado ou censurada? Eles chamam a família Bolsonaro de milicianos. Todos milicianos. Miliciano é bandido também. Milicianos é um grupo análogo a essas facções. E chamar o Bolsonaro de miliciano pode, mas dizer que o Lula é o presidente dos traficantes não pode. Essa é a ditadura, essa é a democracia relativa. Esse é o presidente que comanda o Brasil. Não sei se ele está no comando, não. Eu acho que ele é mais uma marionete. A gente sabe muito bem quem está no comando. Está lá na Praça dos Três Poderes, né, do lado direito, um tribunal. Isso é o que eu encontrei na internet. Tá bom, Siri, por favor. Não quero saber, não. A Siri aqui do iPhone resolveu falar. Né? Quem comanda o Brasil de verdade, a gente sabe quem é. Quem tem isso aqui, ó. Tá? Muito obrigado. Deixem um like aí, viu, pessoal? Deixem um like. E voltarei a qualquer momento com mais notícias de impacto, notícias urgentes, notícias de última hora. Conto com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, né? Porque é uma notícia pior que a outra todos os dias, mas eu estarei aqui para dar a minha opinião e trazer até vocês as principais notícias. Tchau.